Começando mais um Trilados, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e com Fernando Toldi, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Toldi, obrigado por sair do meio do mato, da sua casa, para vir falar aqui com a gente, cara. Valeu, Rodrigo, Fabinho, todo mundo aí, obrigado pelo convite aí, uma honra aí estar vindo aqui conhecer esse estúdio aí, legal demais. E vamos aí, vamos trocar uma ideia. Posso levantar pro Rodrigo já dar no meio ou não? Dale. Rodrigo de novo. Igual aqueles Rottweiler que querem morder. Bora, show, vamos lá. A gente falou que fizemos um dos primeiros Tri News que a gente fez, né? Aqui a gente falou sobre a performance do Toldi na última prova. Quem quiser, inclusive, ir atrás de toda a história do Toldi, como começou e tudo mais... Tem o Endorfina, tem o Estema que saiu recentemente também, contando a história dele. A gente vai passar um pouquinho, mas a gente vai adiante aqui falar mais do triatlon, mais do dia de hoje. Um olhar não tão técnico, mas mais técnico do que a sua vida. A tua vida tá lá, quem quiser pôr no Google ali, Fernando Toldi, já vai ter. YouTube agora. Agora o YouTube. Estão vendo a nossa lata bonita, né? Mas vamos embora. Cara, a gente falou que um ano incrível. Estreia de Ironman, 3 provas abaixo de 8 horas. Já tomei bronca do Fabinho, que não é mais para falar que isso, quem ganha agora, não é mais novidade, óbvio. Você sentiu na pele, eu queria primeiro que você falasse assim, cara, como é que foi de fato aquela coisa, cara, estreiei no Ironman, fiz um sub-8, por mais que a gente sabe, puta, legal, foi uma baita colocação, uma baita prova, não ganhou a prova, não classificou pra Kona, mas querendo ou não, desculpa o termo, é do grande... Caramba, você ter uma estreia dessa, fazer uma prova dessa, que muitos profissionais não chegaram e alguns estão conseguindo chegar depois de várias tentativas. Como é que foi isso, Toldi? Foi muito legal e motivante, assim, porque você vê a grande maioria que estreia no Ironman, sempre, é difícil você já começar, assim, acertando, porque é uma prova muito longa, tudo pode dar errado e é muito diferente do meio Iron, do Olímpico, né? Então... Acho que é uma prova que demanda um tempo para você estar competitivo, para você entender a prova. E então, assim, foi muito bom ter feito o primeiro Ironman. E óbvio que numa prova longa sempre tem altos e baixos, alguma coisa sai um pouco do controle, mas no geral foi uma prova muito boa. Então, ter estreado com um sub-8 e um pódio lá em Floripa, cara, me deu uma confiança muito grande. E foi um aprendizado também muito grande, assim, de tudo que eu vivenciei na prova e essa reflexão que eu tive do que dá para melhorar nas próximas. E eu acredito que eu tô aprendendo à distância, né? Foi só meu terceiro, apesar de fazem 6, 7 meses. Eu sou um novato aí no Ironman. Então, isso me dá um ânimo muito grande de saber que eu tenho uma margem alta para evoluir, que eu encontrei a minha distância principalmente. E, cara, tô muito motivado. Esse último ano, assim, encarei de uma forma muito mais profissional, que apesar de eu já estar um tempinho no triatlon, encarei de uma forma muito mais profissional do que os outros anos. O que mudou? Mudou que, assim, comecei a treinar muito mais. Encontrei o Gerson também, que vem me ajudando nessa parte aí, principalmente de perda hídrica, de acertar a potência certa, de fazer os testes e de eu me conhecer. Assim, eu já tenho uma experiência, eu me conheço muito bem, mas na prática, no dia a dia, nos testes que a gente faz... Você afina isso, né? Ser algo um pouco mais matemático de você... saber mais ou menos até onde dá para ir numa prova longa e conhecer melhor os seus limites. Então, foi muito bom, porque esses testes que a gente vem fazendo, variando não só no treino indoor, mas assim, no treino na rua e cruzando esses dados, me fez assim, ter uma confiança melhor da minha capacidade, do que eu posso fazer e colocar em prática no dia da prova. E financeiramente? Também. Também? Também. Tô com os meus patrocinadores, então... Abre espaço para eles? Sim. A Redditor São Luís, através da Lei do Incentivo ao Esporte, já é o meu 2º ano com eles, estou indo para o 3º ano. Se não fosse eles, eu não conseguiria encarar tão profissional como eu tô, sem ficar
muito preocupado com a parte financeira, tenho toda a estrutura assim para viajar, para compra de equipamentos e, enfim, a Plant Power também, sensacional, grandes produtos, também vem me ajudando. Todos os meus outros patrocinadores, a ON, que está comigo já, cara, desde que eles chegaram no Brasil também, então sou muito grato a eles. Agora a Probiótica também, já no meu 2º ano. Care Club desde que eu comecei, e esse ano com a Orca. Então, assim, eu tô com um time muito forte ao meu lado. E, cara, sem dúvida, isso faz total diferença. Você não ter tanta preocupação, você poder focar nas principais provas. Porque eu lembro que antes, cara, eu tinha que ficar correndo, cara, várias provas no Brasil, porque premiação daqui, premiação dali, não sei o que lá e tal, e aí você perde o foco, entendeu? E até pra treinar é difícil, né? Porque você tá competindo, daí você é uma semana que você segura um pouco pra competir, daí a semana seguinte você também não pode né, treinar como você treinaria normalmente, você perde uma continuidade muito grande, né? Não, e vamos lembrar, assim, que, cara, os atletas profissionais, você precisa ter uma estrutura, você precisa estar com seus patrocinadores. Ainda mais esse ano que não teve prova no profissional praticamente aqui no Brasil, né? Então, para vocês foi muito difícil. Exato. E se vocês não tivessem uma estrutura dessa, já teria aposentado. Não, e não ia ter esses 3 sub-8, entendeu? Então, assim... Mas você falou um negócio que eu vou discordar de você, Fernando. Você falou que você achou a sua distância. Mas não. Minha opinião é o contrário. Você construiu o seu corpo para essa distância, entendeu? Se você tivesse feito o Ironman há 6 anos atrás... Você não estava pronto para isso. Provavelmente não falaria que achou a distância, né? Exatamente. Concordo. Entendeu? Então, assim, é evidente a tua mecânica, a sua eficiência nas 3 modalidades do que você era. A gente sempre conversou sobre isso, né? Eu achava que você sempre competia tudo na força e hoje você é um cara muito mais econômico nas 3 modalidades. Então, você construiu o teu corpo para isso e agora está colhendo os frutos do trabalho de longo prazo. Verdade. Porque a prova é longa, mas como a gente fala muitas vezes, né, Fabinho? Ganha quem vai mais rápido. Sim. Independente disso. Então não adianta simplesmente sair e começar a querer treinar que nem louco, só fazer 200, 250, 300 quilômetros ou correr uma loucura, se você não trabalhar as outras capacidades que a gente tem que ter, né, cara? Então acho que isso faz uma baita diferença. Ô, Fernando, fala pra gente, desculpa aí, Ricardinho, Vai lá, fala pra gente, números, tá? O pessoal quer saber como é que é os números que você tem durante a prova. Então, assim, pega a tua melhor prova, sei lá, na minha opinião foi Cozumel, sem dúvida. Das 3 provas. Fala os números que vocês fizeram na bike, na natação, na corrida, para o pessoal ter uma noção de quão perto ou longe eles estão de um atleta profissional. Tá, bom, então, isso é bem relativo, assim, vou falar os meus números, mas cada um tem os seus números, tem que ver quanto que você pesa e como é que tá a sua bike, enfim, sua posição, que potencímetro você usa. Exato. Mas, bom, primeiro que Cozumel eu não vou poder dizer nada porque eu fui no escuro, eu fui sem GPS, cara, ele quebrou e então fui no feeling 180 todo. Tá. Mas a gente falando de Floripa, eu fiz 279 de média. E NP, lembra que eu até compartilhei com você? NP eu acho que foi 285, 86, por aí. Assim, E na Suécia deu 10 ou 12 watts a mais, na média e na NP também. E acredito que Cozumel, cara, a primeira volta deve ter sido mais alta do que isso, deve ter sido na casa de uns 290 e nas últimas 2 voltas o ritmo caiu bastante, mas mais por conta do calor. Então, você tem que também analisar tudo isso, como é que tá o clima, isso interfere muito, né? Não são só números, né? Não dá pra você analisar isolado. E também o jeito que a prova, o desenrolar da prova, né? Total, então conta pra gente, assim, tipo, o grande tchan da prova foi quando o Ditlev pegou vocês tal, e chegou colocando ritmo. Conta pra galera como é que foi nessa hora. Pra mim, na verdade, a parte mais insana da prova foi a T1, cara, porque eu me desgarrei um pouco do primeiro grupo na água, eles saíram com uma vantagem, acho que de uns 20, 30 segundos, e eu, cara, eu queria tá no jogo, tinha que, a qualquer custo, encostar na ponta da prova, para não ficar sozinho, sem referência. Então, assim, o começo do pedal foi muito forte, cara. Eu devia estar, assim, uns 320, 330 watts até conseguir encostar, cara. Uhum. E nessa hora o Andy Potts, ele fez uma transição ruim, ficou eu e ele. Então a gente meio que foi revezando. E ele é um cara muito experiente, né, também. E ele também sabia dessa importância de estar ali na frente. Então a gente conseguiu conectar, mas,
cara, ficava aquela distância que não diminuía e dava uma aflição, cara. Você já tava sofrendo, falava, pouco mais, até chegar e... E você chegou a dar um no respiro, grupo, né? que hora? Quantos km mais ou menos? Putz, então, eu tava sem o Garmin, né, pra te falar, mas eu acho que levou uns 15 quilômetros pra encostar, cara. Tá. E assim, foi Quase bem... perto ali daquela parte que foi bem ali, do lado de lá da ilha, foi né? quase virando ali. Mas foi bem desgastante esse começo, mas foi necessário, né? Agora, você falou uma coisa que eu achei legal, Todi, assim, entrando nesse... Você já continua aí, mas acho que a importância de você ter desenvolvido o autoconhecimento. Então, juntou com a história do Gerson, de você se entender melhor, entender seus números melhores, treinar melhor, e você entender como é que você se sente em cada número, por exemplo. Então, normalmente você treina em lugares muito semelhantes, né? Quando você está lá isolado, e você começa a olhar muito para você. E daí te permitiu, acho que em Cozumel, você ter... Não 100% da tranquilidade, porque a gente sabe que não existe, mas você fala assim, beleza, eu tô sem GPS, tô sem informação nenhuma aqui, eu consigo levar adiante e fazer minha prova que eu tenho que fazer. Você acredita que com as informações ali mudaria muito ou não? Eu sei que o sino existe, mas eu tô dizendo... Você acha que você olhar e eventualmente, em algum momento que você colocou um pouco mais de potência, você não colocaria? Você acha que a dinâmica... Porque uma vez eu falei com o Igor e ele falou, cara, começo de prova no Havaí, ele falou assim, normalmente os primeiros 20, 30 quilômetros a gente quase não olha, de fato, porque é muito mais uma briga de posicionamento, e daí eu queria até que você e o Fabinho falassem isso, do que necessariamente a potência que eu tenho que fazer. Porque não adianta você falar, vou colocar minha potência aqui desde o começo, e tá todo mundo lá na frente, se ajudando, mesmo no campo visual. Sim, claro. Né? Não é o se ajudar, tá? Não é pegar roda aqui, não, pra explicar pra todo mundo, mas... você acha que mudaria ou não? Ah, cara, é difícil Pode discordar, tá? Fica à vontade, aqui é pra gente bater o papo mesmo, cara. Eu acho que no começo da bike não. Cara, é o que você falou, essa dinâmica, principalmente quando tá num grupo grande, por mais que você mantenha a distância ali dos 12, 15 metros, você tem um ganhozinho, ainda mais o cara que tá lá em 10º, então tem mais ainda. Então, assim... Faz o trem da alegria ali, né? Vai fazendo uma corrente, mesmo estando na distância, sim. E ainda mais num percurso rápido que você tá acima de 45 por hora. Então, cara, ali, independente se eu tivesse com GPS ou não, eu ia fazer muita força, a não ser que, assim, tivesse... Tipo, falo, não tem como. Sim, sei lá, 2, 3 minutos, enfim, uma distância muito grande. Mas enquanto eu tô com energia e me sentindo bem, eu vou arriscar. E é algo também, eu acho que, assim... É válido pra todo mundo, cara. Tem que treinar de vez em quando, sem GPS, porque isso pode acontecer com qualquer... Você não pode ficar refém. E você ficar refém da Ele tem que ser mais uma referência e não necessariamente a obrigatoriedade de você seguir aquilo. Mas, por exemplo, nessa fuga aí, se levasse, meia hora, eu tivesse me desgastando desse jeito, eu ia parar. Eu ia falar, não, aí não vai dar. Então você tem que arriscar por uns 15, 20 minutos, que depois que tranquilizar, você vai conseguir um pouco remover essa acidose e voltar pro jogo. Só que é aquela coisa, você tem que arriscar, mas não por muito tempo também, entendeu? Você tem que entender o teu corpo. Do se conhecer, exato, né? E que você faz muito treino assim também, acima, para depois voltar para uma potência mais baixa, e isso simula muito o dia da prova, né? Sim. Então eu fiz muito disso. Então, eu sabia o que dava pra fazer. E a corrida, entendeu? Como é que foi? O ritmo? Cara, Você usa potência na corrida ou você usa ritmo? Eu deixo o Garmin a cada 500 metros pra dar o lap automático. E eu saio muito na sensação, tipo, ponho o pé no chão, eu tento sair o mais cadenciado possível, porque a musculatura já tá um pouco desgastada, então eu tento compensar na cadência. E naquela sensação de, tipo, cara, eu acho que esse ritmo eu aguento por 3 horas. Mesmo sabendo que eu não vou aguentar, vai cair. E só que é bom estar com o relógio para se controlar, porque que nem agora eu saí o primeiro quilômetro para 3:30, eu falei, cara, tô fazendo bosta, óbvio que eu não vou correr para 3:30, então eu já, tipo, os outros já foi 3:50. Volta a mesma história da bike, é a referência, você não precisa depender daquilo, mas você tem um norte e fala assim, ó, 3:30 não é minha realidade. Mas até 3:50 lá em Cozumel é muito difícil, mas eu tava me sentindo muito bem. Então eu falei, não, vamos nos 3:50, e eu segurei bastante nos 3:50. Só que lá tem um fator que é o clima, e tava muito quente, então o ritmo também já... Você tem que mudar um pouco a tua referência, né? Então, assim, o principal lá pra corrida era esfriar o corpo, o máximo possível, pra não deixar... E quais eram os seus recursos pra fazer isso? Cara,
ainda bem que tinha posto de hidratação a cada 1 quilômetro. Lá tem muito, né? Então assim, todo posto de hidratação eu andava, cara. Botava o máximo de eletrolite pra dentro. Quando tinha gelo, eu enfiava a cabeça no gelo. Punha gelo dentro do macaquinho, no boné. Ia, cara, eu acho quanto de... Que fisiologicamente falam que não sódio? funciona nada, mas pra quem tá competindo, você, Nossa. na hora que você faz isso, você tem pelo menos 30 segundos, 1 minuto ali de se falar, nossa, eu tô vivo, né? Mas Depois você morre. Você tem esse controle, né, Todd, do quanto que, sei lá, no pós-hidratação. O controle que eu digo é, sei lá, vou pôr aqui uma cabeça no balde de gelo, que a gente viu isso, o Frodeno fazendo isso, acho que em 17 ou 16. Você tem esse controle de, pô, aqui eu posso, sei lá, 15, 20 segundos, não vai atrapalhar em nada a minha corrida. Claro que é ruim andar, né? Mas eu sabia que, tipo, valia a pena você perder alguns segundos andando para você esfriar o corpo do que você tentar ficar num ritmo ali e esquentar. Porque se é uma prova mais fria, eu não faria isso. Mas tinha parado de ventar e lá quando para de ventar e tá muito quente, Vira sauna. é foda. Vira uma sauna, né? E quanto de carboidrato e sódio você estava consumindo por hora? Então, na corrida, eu acabo perdendo um pouco a referência. No pedal, é algo já bem planejado, assim. Então, ali, em média, acabou que eu consumi em torno de 120 gramas de carbo por hora e em torno de 1 grama de sódio por hora. Só que eu acabei tomando uns 5,5 litros, eu acho, porque eu fui com 3,8 litros na bike, sequei todas as garrafinhas e na última volta ainda estava tendo cãibra, vi que eu estava precisando mandar mais Sódio. líquido, carbo e sódio para dentro, então nos pós de hidratação eu pegava o que tinha, então estimo aí que eu tomei uns 5,5 litros nas 4 horas e 14. você consumia só líquido? Só líquido, gel, né? Isso. Gel que eu levo. A prova inteira, só líquido, né? Líquido e gel. Que foi o que eu treinei, né? Basicamente. Então, assim, eu venho treinando isso. Vai ter Pra quem gente faz em 7 horas e 40, de boa, né? Pra quem faz em 15 horas. Haja líquido e gel, né, cara? Cara, mas assim, tem todo mundo que fica querendo saber, quantas gramas de carbo, não sei o que. Vai tentar 120, vai se ferrar, você tem que treinar isso. Então, o corpo tem que acostumar com isso também. Então, eu faço nos treinos também, entendeu? Pra nada ser uma surpresa durante a prova. É de tudo, né, Todd? Eu acho que pra quem... A gente tá falando com um atleta profissional. Pra quem não entende, a gente já falou um pouco das diferenças, né, do que era. A gente gravou até com o Bergamini falando um pouco disso. Até a visão do atleta que vira ali. Mas até pra entender que na hora que a gente vai fazer uma ingestão... Primeiro que vocês estão fazendo uma ingestão com uma intensidade que é diferente da grande maioria dos amadores. Falamos, né, Fabinho, muito sobre isso, né? É muito mais difícil de conseguir ingerir. Então, tudo isso de né, carboidrato. aquela coisa de, você beber e daí incomoda, como o Todd falou, você tem que acostumar, é mais líquido, é mais gel, daí às vezes enjoa, daí esquenta, daí, né, tem enjoo, às vezes vomita, e daí você também tem que treinar, você passar mal e conseguir... O seu metabolismo, né? E conseguir retomar, né, Todd? Porque não adianta, assim, vomitou, tá enjoado. Você não pode se dar o luxo pra querer em busca performance, falar assim, olha, não, agora eu não vou tomar mais nada de carboidrato, eu vou fazer 3 horas a seco. Outra coisa, numa intensidade muito baixa, eu não consigo assimilar essa quantidade de carboidrato. Eu vou ficar muito empapuçado, meu corpo não vai pedir, então você tem que saber treinar na intensidade certa. Que eu acho que eu acho que exatamente, acho que é a informação importante que ele falou, que tanto os números de potência, de ritmo, não pode ser analisado de forma isolada, assim como a nutrição, que é o que o Fabinho falou. Alguém que vai fazer um Ironman sem demérito, tá? Pelo amor de Deus, um amador que vai fazer 12 horas, 13 horas, 14 horas, não adianta ele também querer consumir isso de carbo, de 120 gramas de carbo por hora, porque é uma outra intensidade, ele não consegue colocar o corpo dele, né? Vocês dois estão muito acostumados com isso, mas a gente, né, mais mortal, eu e o Rodrigo aqui, a gente vê que... botar o corpo pra consumir tudo aquilo. Exato, porque daí vai começar... Você colocar mais gasolina no carro do que seu tanque tá precisando. E daí de fato você vai enjoar, vai dar diarreia, vai ter uma série de problemas. Então você tem que entender e achar esse equilíbrio. E não é fácil, né, de você sair, porque trabalhava-se na tua época, Fabinho, que a gente falou que mudava muito. Era 70, 80... 70 era aqueles... 60, Então, você imagina, hoje dobrar, né? O que é você conseguir dobrar isso daí? É muita coisa, né, cara? Sim. Ô, Todd, agora mudando um pouco pra parte um pouquinho mais técnica da bike. Então, vamos lá. O que você usou de equipamento na bike, principalmente?
que pneu você usou, que tipo de câmera, se era tubeless, se era e a relação. Conta isso pra gente. Tá. Abre o jogo que pode. Sim, lógico. Cara, eu ultimamente só tenho usado o GP5000, porque ele quase nunca me deixa na mão. Então, tem os pneus mais rápidos, né, que todo mundo fala, mas eu gosto do Continental. Tô falando, eu não tenho patrocínio de nada, mas eu gosto muito, assim, do GP5000, uso com câmera latex, e tô usando a Zipp Supernova Clincher, e na frente... Não, lá não podia roda fechada, né, então usei uma 808... Mas aquela versão, a Fire Crash e da frente 404. As duas da Zipp. Tudo com câmera de latex. Tudo câmera de latex, clincher. Aí, galera, lembrando que o Fernando não usa bike com freio a disco. Então, ainda é um dos poucos prós com freio no aro. E isso quer dizer que, assim, não é a bike que faz você mais rápido. Exato. Né? Você tem que estar com um bike fit bom, você tem que gostar da bike e estar bem encaixado. Então... Que é muito pessoal também, né, Toldinho? Que é muito pessoal também. Por mais que faça, né? Tem gente que fala, pô, eu gosto de tal bike. E daí você vê a ergonomia, né, Fabinho? Você pode falar melhor do que isso, né? Você vê de cada um, tem gente que vai se adaptar melhor numa bike, no modelo X. E eu e o Fabinho e o Told podem sentar na mesma bicicleta e um gostar e outro não se adaptar ou não gostar da bike, né? Não, e até marca que veio falar comigo, assim, se eu for trocar de bike, teria de ser agora, assim, entendeu? Porque... Se vier uma marca assim no meio do ano, falar, vamos, mesmo que seja um patrocínio, assim, eu acho que eu não vou aceitar. Porque no meio da temporada é risco, eu acho, né? Porque, cara, você precisa fazer uma base com uma bike que você vai competir, você precisa dar bem encaixado, precisa acertar o fit, fazer ajuste de fit. Então, assim, com a bike que eu tô bem encaixado. Então, assim, para trocar de bike, o momento seria, né, meio agora. Senão você tem uma janela grande de adaptação. E, pelo menos para mim, tem gente que se adapta mais rápido. E com relação ao seu Zola? Eu tô 56 e o cassete 28, né? Não, menor. Pra lá, 25? Bem sequenciada, né? Show. E lembrando, assim, o Fernando não tem patrocínio de bike, ele usa uma bike que não é a bike mais top do mundo, mas uma bike que ajuda ele a vencer, a andar bem nas provas, né? E não é o grupo mais top, não é o Dura-Ace que você tava. Ultegra, que é o segundo grupo. Então, assim, é a prova viva vai mudar de que 200 gramas, né? Nem isso, né, bike faz diferença, mas assim, não vai mudar a tua vida, né? Não sairia dos 4,14 para 4,5 não, né? Não, acho que não, cara. E eu tô tão encaixado com essa bike, eu tô com 3 modelos iguais. Então, tem uma que eu só deixo no rolo e tô com duas uma que eu usei, cara, uma vez só e a outra que eu tô deixando só pra prova. Então, assim, tô bem com as minhas bikes. Mas acho que é importante, Fabinho, você salientar isso daí, porque de fato todo mundo olha e fala... Ainda mais quando brilha. Principalmente a gente falou de Kona, né? Passou há pouco tempo. O Rô tava lá. Todo mundo olha as bikes, olha a bike de não sei quem, olha a bike de não sei quem. Daí pega os principais atletas. E o cara, óbvio, ele tá ganhando aquilo ali. Além de ganhar aquilo ali, ele ganha um caminhão de dinheiro. Exato. Muitas vezes ele já treinou com aquela bike e finge que não, né? A gente sabe que ninguém é tonto desses caras pra chegar de um dia pro outro e falar, vou fazer a prova com uma bike nova. E de fato... não é o que vai fazer 100% da diferença, porque ele não tá saindo de uma bicicleta de 2012 para uma bicicleta 2000, porque quando a mudança, né, acho que vocês dois podem falar bem sobre isso. Quando você sai de uma bicicleta 2021, 22 para 23, a mudança ela não é tão grande. Ela vai ser grande quando ela sai de 2017, 2016 para 22. Porque daí você fala, pô, a mudança foi pequena durante 3, 4, 5 anos, para daí para valer a pena. E eu acho que não vale a pena você arriscar. O Fabinho mesmo falou, acho que a primeira prova que ele fez e não saiu com dor, não só de fit, muitas vezes até de bike, foi o Ironman, o 70x3 de São Paulo. Pô, e você fazer isso numa prova num nível profissional, complica totalmente. Você tem que sair de fato só cansado. Que não é só, né? É isso aí. E a história do tênis, Told, que todo mundo falou lá do Idem, que ele correu com o protótipo... E que veio aquela... E o Fabinho, eu lembro, que antes da gente começar aqui, ele falou, cara, se ele tivesse correndo de bamba, ele ia fazer a mesma prova. Mesma história da bike, né, cara? Como é que você vê essa dinâmica toda aí, cara? Cara, o tênis evoluiu muito, né? Depois com a... Agora já faz um tempo, né? Com a
com carbono, né? Mas o que vem mudando é a entressola, né? Então, cada ano eles estão aumentando um pouco mais. E aí gerou uma polêmica com o Idem, porque a On fez um tênis só para ele correr Kona. E quando eu olhei assim de longe, eu falei, cara, eu tô com o mesmo tênis que o dele. Não lançou ainda o tênis, né? O EcoBoom 3. Então ainda não lançou, mas assim, esteticamente, se olhando de longe, parecia que era igual. Depois os caras deram um zoom assim na foto, eu vi, cara, era grandão, mano. O Rodrigo vai saber que é melhor. Quanto que tinha ali de entressola, sabe? Era 5 e pouco, não era? Eu acho que de altura de perfil de entressola passava dos 40, tranquilamente. Lá eu tive a oportunidade de conversar rápido com o Josh. O Josh também, o Josh é on e ele recebeu falou, esse? Também não, ele falou, cara, fizeram só para ele. Eu acredito que nesse ponto, seja pelo fato de o patrocínio ali foi fechado, eu acho que, sei lá, talvez há 2 meses antes, e aí ele colocou algumas exigências que para um valeu. Mas que foi o que o Fabinho falou. Eu não acredito, Todd, que daria muita variação, por exemplo, do que você correu para o que o Idem correu para ele. Talvez, sei lá, alguns, máximo um minuto ou outro, mas eu acho que não ia dar uma mudança tão agressiva. Mas que todo mundo lá ficou de olho no tênis dele, né? Não, e aí gerou essa polêmica, como não tinha a regra pro triatlon, só na maratona, e agora tem pro triatlon, você não pode exceder os 40, né? Mas a Ironman já... Anunciou, não foi, Rodrigo? Eu vi a ITU falando, e aí eu vi no Slow Tweet uma matéria que a WTC ia entrar com essa regra também. Então, mas querendo ou não, se a gente for pensar, é aquilo que a gente conversou. Tem outros modelos de outras marcas com perfil de entressola mais baixo. Eu acho que isso para vocês profissionais, é o fio da navalha essa diferença. Não acho que é tão agressivo assim. Que as marcas querem estar ali, tipo, qual que é o limite? É esse? Então vamos estar no limite. E muitas vezes, vou ser bem sincero, né? Vamos pensar a gente aqui como uma empresa. Você fala, vou pegar o Idem, que estava cotado para ficar pelo menos entre os 5, vai. Não vamos falar que, né? Não vamos ser engenheiro de obra pronta. Mas falar, o quanto isso vai repercutir para minha marca, eu entrar como patrocínio desse cara, o quanto vão falar do modelo do tênis. Então, mas os caras são um jogo... Porque se ele vai mal, de repente, né? Podia... correu com o protótipo e aí foi mal. Que não tem relação nenhuma diretamente com o tênis. Mas coragem, né? Dar um protótipo, o cara testar na competição. Que a gente viu, que aí você fala, poxa, sei lá, é o principal tênis, a principal edição, que é o top. Se a gente for ver, exemplo... O Blumenfeld não correu com a edição atual do modelo que ele é patrocinado, assim como outros triatletas patrocinados pela marca não têm usado. Com alguns que eu conversei, eu achei curioso isso. Mas por quê? Porque o modelo atual ele tem uma forma mais larga. Então, foi quase que uma unanimidade de todos falarem, cara, lateralmente o pé fica sambando. A edição anterior trabalha melhor. Então, assim, independente de ter subido entre solos, os caras não vão pro risco. Porque é a edição atual, porque não vai mudar o tempo. Pode ser até pior. Se o amador não vai arriscar, não vai ser o profissional que vai fazer isso, né, cara? Então, assim, de fato, o Idem deve ter usado antes. Com certeza, não, claro, eu já devia estar usando um mês antes e falou, esse tênis tá bom pra mim, eu vou usar na prova. Não dá pra ir no escuro com tênis. E uma coisa, Todi, no teu ciclo, exatamente, no teu ciclo de preparação para um Ironman, o amador acaba se baseando muito, isso seja corredor ou seja no triatlo. O amador acaba se baseando no que o profissional usa. Então, muitas vezes, o amador não vê o dia a dia de treino do profissional e fala, esse cara usa o CloudBoom Eco, é o que eu vou usar em todos os meus treinos. No teu ciclo, o que você usa de tênis em preparação para um Ironman? Cara, o tênis de placa eu praticamente só deixo para competição ou para algum treino muito chave, assim, de ritmo, de velocidade. Mas eu quase sempre tô rodando com o Cloud Swift, ou Cloud Monster, ou Stratos, os tênis de rodagem da ON. E evito ficar correndo muito com placa de carbono porque, cara, por tornozelo, a instabilidade do tênis, então eu deixo mais para a prova que você precisa de um ganho um pouco maior e ele te dá uma resposta melhor, né? Mas pro dia a dia eu evito. Eu tô
fora do cenário de competição, você faz preparação física na academia, musculação? Então, não faço. Isso é um ponto que a gente está discutindo, ver se vale a pena nesse começo de temporada. Você é um cara que gosta, né? Você sempre Não até gosto. Antes você gostava. Aquela época lá de Mogi, lembra que a gente... Cara, assim, eu já fiz várias vezes, já fiz vários ciclos de musculação. Cara, nunca me deu o resultado assim, nunca vi aqueles performance, melhorar a minha performance. Talvez, assim, melhorar a mobilidade, melhorar... Uma recuperação de algum treino, alguma alguma coisa. articulação e tal. Mas performance, assim, melhorou minha potência, melhorou meu ritmo de corrida, nunca vi. Então, assim... a gente uma faz pergunta que eu agachamento, faço, né, cara? Tipo, uma força intrínseca, assim. Eu nunca fiz, tô ouvindo falar. Talvez a gente teste agora Porque no começo de temporada. Os não fazem nada, né? Não fazem... Eu também não faço nem nada. massagem, então... Cara, que eu também acho não que existe, faço. que eu acho que existe uma coisa, né, Fabinho, que assim, onde o Toad treina, se a gente for pensar, ele já faz um trabalho de fortalecimento que é 200% transferível Sim, pro que ele faz. totalmente. Então, sobe e desce, de pedal, sobe e desce de corrida. Sim. Que, às vezes, se você coloca algum outro estímulo, não é que vai atrapalhar, mas é o que você falou. Vai tomar um tempo de descanso. E qual vai ser o seu ganho nisso tudo? Não tô dizendo que não tem o que fazer, não é isso. Mas é o que você falou. Às vezes vale a pena você fazer um teste ou outro para ver como é que o corpo você responde. O Fabinho fez, não sentiu nada ali de diferente. Você vai falar, pô, tem que fazer? Então quer dizer que se os noruegueses fizerem, vai acontecer o quê? É uma revolução, né? Então. Né? Eles não fazem, eu não sabia. Não fazem nem massagem, não fazem nada. Eles usam totalmente o tempo deles Prioriza o sono. pra dormir e treinar. Só isso. Não fazem mais nada. E de fato... E comer. Eles comem muito. Eles falam. E de tudo, né, cara? Você vê os caras comendo. Nossa. Tanto que os caras treinam. Exato. Agora, exato. como é que você... Assim, curiosidade boba, cara. Desculpa aí o momento. Mas como é que você vê aquele treino que os caras fizeram ali uma semana antes de Kona? 180-40. Nossa. Cara, assim... Porque de fato... Até o pessoal repostou ali o treino deles no Strava, né? Falou, cara, o que vocês estão fazendo, meu? Uma semana antes, 40 km com variação de ritmo. Não, eu não consigo entender, não. Até quando o Blumenfeld, ano passado, ele correu o Cozumel, acho que foi 3 dias antes, ele correu 38 km. Eu falei, cara, se eu fizesse isso, esquece. Minha prova, nossa, eu com uma semana eu já começo o polimento. E os caras, assim, é que eles têm um volume também mais alto do que o meu. Então, quando você tem um volume tão alto, acho que você não pode descansar tanto, entendeu? E o cara se conhece muito bem, mas, cara, eu vendo o que eles fazem, eu acho, putz, pra mim, uma insanidade, né, cara? Até quando eles vão conseguir fazer isso, entendeu? A longevidade do atleta. Era o que eu ia... O Frodeno falou isso, entendeu? O Frodeno falou, cara, o estilo de vida que eles têm, eu não quero para mim, porque eu gosto de ir num restaurante, num barzinho. Então, era a próxima pergunta... No centro de treinamento. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Fabinho, porque a gente até falou um dia aqui, né? O quanto a gente consome da nossa energia vital e isso antecipa um cansaço precoce. Então, A nossa aposentadoria. Então, você fala, pô, mas beleza, os caras também estão indo bem, Blumenfeld chegou em 8º agora no circuito mundial de Olímpicos, fala, caraca, né? O cara que começar a ir mal, né? Então. Tipo, agora o Alistair, né? Lembra? O Alistair e o Jonathan ganhavam tudo. Aí agora você não viu. Não, tá sempre machucado, deles, né, cara? Então, o Alistair tá sempre machucado. Você pensa muito nisso, Toad, assim, na realidade de você... óbvio que a gente não dá pra pensar em 10 anos, 10, 12 anos pra frente, porque você também não tem mais 22. Sim. Mas assim, você pensa também nesse equilíbrio de, pô, eu quero ter uma vida útil um pouco mais longa, eu também não adianta eu querer fazer tudo agora nesse ano, nesse ciclo. Vocês olham dessa maneira ou não? Eu acho que eu vou ter uma longevidade grande no triatlon, cara, porque eu comecei tarde e eu nunca treinei muito igual assim. Agora eu tô treinando mais e ainda vejo que eu tenho uma margem pra treinar mais ainda. Então, eu acredito que se eu não passar do meu limite e, assim, não ter lesão e encarar o triatlon de uma forma, ter uma vida equilibrada ao mesmo tempo, não ficar, sei lá, cara, aumentar o volume, assim, demais e ter uma vida meio estressante, conseguir ter esse equilíbrio, eu acho que dá pra ir estar performando até igual o Mansur, assim. Highlander. Não dá pra dizer, assim... Mas, cara, você tem que... Primeiramente, você tem que gostar muito, né? Porque é uma... Você tem vontade ainda? Você curte demais ainda? Pô, é o que me motiva. Senão,
estaria performando, cara. Eu amo o que eu faço. Então, pra mim é um privilégio viver disso daí. Então, isso aí... E assim, pro que a gente vê hoje de training camp mesmo, né? Você vê, porra, praticamente os principais, em algum momento eles estão em algum lugar fazendo training camp. Pro ano que você teve, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que você não, esse ano pelo menos você não, pelo menos ficou baseado em algum lugar fora por, sei lá, 8, 10, 12 semanas. Tem isso no teu planejamento pro ano que vem e o quanto para você isso é importante do ponto de vista de performance para ficar batendo de frente com eles lá fora? E já aproveita e já fala o que você vai fazer de competição. Tá, pro ano que vem. eu tô pensando em correr o Ironman do Texas no dia 22 de abril. Essa vai ser a primeira do ano. Provavelmente eu devo correr algum meio Iron antes, mas ainda não defini. Mas de prova certa, assim, de Iron, que eu tô planejando é correr o Texas 5 semanas depois, Ironman Brasil, e provavelmente Challenge Hot depois. Então, esse é o foco. Esse é o foco do ano que vem. E quero fazer uns 2 training camps aí. E se você classificar pro Mundial, você vai? Cara, essa mudança aí não me animou muito, não. Pra ser sincero, eu quero ir pra Kona. Então, não sei, eu não tô com tanta pressa, assim, cara. Porque eu sei que eu tenho que melhorar, aprender ainda mais. Então, eu quero ir pra Kona na minha melhor forma. E se tiver que ter mais um ano aí competindo na longa distância, melhorando, eu acho que até melhor. E aí então, o foco é longa distância. Sim. Sim, vai fazer algum meio Ironman? Não, tem que fazer. Como preparação, mas o foco são os Ironman. Com certeza. Correr uns 5 Irons aí ano que vem. 5, 6, vamos ver. Não sei. 5, 6. Sei lá, eu acho que dá. É isso que eu te falar. Como é que tem sido a tua recuperação, Toad, assim, de... com quanto tempo pós... Tudo bem, a gente sabe que o primeiro é um pouco diferente. Depois, o primeiro Primeiro parece que você fica mastigado mais tempo, assim. Daí no segundo melhora, no terceiro e vai indo. E eu acho que cada vez mais o corpo começa a entender que tem um maluco fazendo coisas atrapalhadas. Como é que tá hoje a recuperação, cara? Cara, tá muito boa, tem a recuperação boa, mas é curioso o que você falou, porque depois de Floripa, cara, eu senti umas dores que eu nunca senti na vida. Assim, joelho, almofadinha do pé, umas coisas assim que, cara, eu desconhecia. Então é diferente o estímulo, né, cara? E a recuperação foi mais lenta depois de Floripa. Agora, por mais que Cozumel consegui extrair mais, exigir mais do meu corpo, eu recuperei muito mais rápido do que Floripa. Então parece que o corpo ele vai assimilando esses estímulos que você dá, mas você tem que respeitar a distância. Não dá pra você achar que você é o super-homem que vai dar pra você correr um monte de Iron, porque... Às vezes você sente que você tá recuperado, mas no fundo você não tá. Então... Viti Sanders, né? Foi exatamente o que ele falou, né? O Gustavo Iden também, né? Ele chegou lá no Mundial de 70.3. Você já via no rosto dele, assim, tipo, com uma ferida na boca, sabe? Assim, você via que o cara tava meio judiado. Passou do ponto, né, cara? Não, e é difícil, porque é uma agressividade, né? A gente, vocês, principalmente, acaba sendo muito comum. Qualquer prova, mesmo no Olímpico, na intensidade que vocês faziam, né, o Fabinho, o Toad não faz mais, mas... Cara, é uma agressividade muito grande pro corpo. Sim. Então, só que como vocês fazem isso continuamente, o corpo já tá mais acostumado, a carga de treino tá maior e tudo mais, e vocês esquecem. Então, é legal, às vezes, lembrar o quanto Floripa foi difícil a tua recuperação, porque é o que você falou, por mais que você se sinta bem... Muitas vezes você não tá, você fala, voltei, daí você fala, não tá encaixando o treino, não encaixa um, encaixa outro. Vem uma dor que você não imagina da onde, você fala, caraca, eu nunca... Até mesmo o ritmo da temporada. Então eu me lembro que assim, as primeiras provas do ano eu fazia, Internacional de Santos, eu ficava com íngua, de tanta força, entendeu? E aí você vai se acostumando a tá competindo, tá naquele ritmo... Até a hora que você já não sente mais nada. As provas do final do ano você já tá mais... Já tá mais destruído. Acaba a prova, você fala, beleza, agora eu só jogo o corpo ali pro canto, arrasta ali, ó, joga naquela cova e enterra. Hoje em dia. Encomenda a coroa de flor e tá tudo certo, né, cara? Então, você falou de training camp. É uma coisa que você acredita que possa te dar um salto aí? Eu acredito, olhando o Floripa e o que você fez no seu último, né, nos 3, que é o que você falou, você conseguiu extrair mais numa prova mais dura. Não existe o sim, mas se a gente pega o que você fez na última, que você fizesse em Floripa, com certeza você tiraria uns bons minutos ali, né? Porque é uma prova relativamente mais fácil ou menos difícil.
Você acredita que além dessa sua evolução, o training camp conseguiria te subir aí uns 2, 3 degraus? Eu não sei uns 2, 3 degraus, mas às vezes eu acho que pode ser bom. Eu acho que training camp você tem que conhecer o lugar que você vai, entender a logística que você vai ter no dia a dia, porque é muito do saber a logística, pô, onde é que eu vou nadar, onde é que eu vou pedalar, aqui é bom pra pedalar, qual altitude que eu... Não ter que descobrir as coisas. Não ter que ficar descobrindo e o mais importante, acho que você tá com uma companhia boa, entendeu? Então tá com alguém que vai te puxar, ou que você vai estar num astral bom, que você se dá bem, então, porque o triatlon é isso, cara, é um conjunto de coisas, que tem que estar tudo harmonizado, principalmente pro Iron, cara, que é uma prova maçante, você tem que entrar com a cabeça boa. Então eu quero fazer um camp, mas quero ir com algum amigo, assim, tô até falando com o Miguel, ver se a gente planeja de correr e antes do Texas, sei lá, achar algum lugar nos Estados Unidos, na altitude, passar umas 3 semanas treinando junto e tal, dar uma motivada, eu dou um grau na minha natação, o moleque nada muito, e então tô planejando, não tá nada certo ainda, mas se for dessa forma, eu acho que vale a pena. Só por ir não resolve, né? Não, assim, não. Tô lá treinando com uma galera, mas... ir sozinho também, assim, sabe? Não quero, cara. E eu prefiro ficar em casa, nas montanhas lá que eu tô muito bem acostumado, perto da minha família também, tô com meus sobrinhos, assim, que é uma motivação, né? E tá com minha família que eu gosto, que tá próximo, conheço todos os lugares, então eu prefiro não mudar. Agora, se for para ir para um lugar com uma estrutura boa, com alguém para te puxar, numa altitude mais alta tal, aí eu acho que vale a pena. Então, quero ver se nesse próximo ano eu consigo fazer isso. Legal, porque tem essa coisa do... Todo mundo imagina, vou lá pra Boulder, por exemplo, né? Daí você vai lá, pô, mas você tem que ficar entendendo. Daí deu uma semana, você jogou dinheiro, entre aspas, fora. Exato, e é um investimento tempo, alto né? também. Treino Então, que às vezes não tem a pena, mesma qualidade, porque a vantagem muitas vezes de você treinar no mesmo lugar, até me corrija se eu tiver errado, você e o Fabinho. O Fernando, o legal dele é que ele faz muito dos treinos indoor, assim, entendeu? Então ele utiliza muito a estrutura que ele tem já lá em Campos para isso. Então, ele tá acostumado a treinar sozinho. Eu já tinha necessidade de ter alguém muito próximo de mim. Verdade. Mas, assim, no caso dele, talvez não dê muito certo. Pra mim, dava muito porque eu conseguia me focar 100% no esporte, entendeu? Então, quando você tá em training camp, não tem nenhuma outra preocupação a não ser se alimentar, dormir e treinar. Então, pra mim, dava certo. Pra ele, talvez não seja a mesma coisa. E tem que achar o formato mesmo, com certeza. Se é pra ficar sozinho, que fique lá onde você já tá, que já tá acostumado, já se sabe. tá dando certo também, né? Estão melhorando. Então. Exatamente, então acho que é esse o caminho. Certo? Beleza? Mais alguma coisa mais? Rô, não quer fazer a dança do Laula, nada aí? Não, Vocês vão ver daqui a pouco, o Rodrigo vai se revelar. Não. Eu torço para que o Ironman, como o Fabinho falou, se Deus quiser, pelo menos fique nessa alternância de feminino um ano, masculino outro ano. É questão de tempo pro Toad classificar e tá lá, né? Pelo menos para conhecer a condição de prova lá, né? Então, a gente... É isso mesmo que eu acho, né? Depois da prova, eu mandei uma mensagem pra ele, parabenizando ele e tal, e assim... Aí eu brinquei, porra, não pegou a vaga, não sei o quê, mas eu falei, cara, relaxa, assim, a vaga uma hora vai vir, porque a constância que você tá tendo em Ironman, uma hora a vaga vai vir, e acredito totalmente nesse meu amigo aí, que eu vi ele totalmente amador, e aí a gente treinou muito junto, desde lá do início dele, e é muito bacana acompanhar a evolução ao longo da carreira dele. É isso aí, show de bola. Toad, parabéns, cara. Galera. Que 2023 seja melhor. Acredito que dê pra ser melhor, com certeza. Se for 5 ou 6 Ironmans, que sejam todos num puta tempo, que você evolua, que eu acho que esse que é o grande caminho. Acho que não só o tempo final ali, porque é óbvio que isso é legal. Última pergunta, rapidinho. Vai lá. O que você acha que você precisa melhorar pra tá brigando ali, tá brigando por uma vitória no Ironman, ou tá brigando por um top 10 no Mundial de Ironman? Quais são as chaves que você vai tentar trabalhar agora no próximo ano? Eu quero focar mais na corrida, porque querendo ou não, a corrida é o que define. Então, óbvio que eu tenho uma margem para melhorar nas 3 disciplinas. Tudo eu tenho que melhorar um pouco, mas a corrida para esse ano é o que eu vou focar um pouco mais. Correr ali na casa das 12h40? Baixo. Seria show. Ou até baixo, né? Vamos ver. A corrida que você fez no... Floripa, né? Não, em Cozumel. Os corredores os 2 primeiros, eles têm a corrida abaixo de 12h40. Entendeu? Exato. Então, quer dizer, você tá muito próximo. É só acreditar mesmo. E assim, em Cozumel você não vai fazer uma corrida para 12h40, mas talvez em outras provas.
É isso aí. Volta aquilo lá que a gente falou, de entender as características e ir pra cima. Show, Toad. Brigadão, Valeu, cara. cara. Valeu pelo Obrigado. papo aí. Sucesso 2023 animal pra você. Obrigado, tamo junto. Valeu, galera. Valeu. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Então assistam aí. Se vocês têm alguém que curta o triatlon, pode mandar pra todo mundo assistir aqui esse papo que foi muito legal com o Fernando Toad. Fica a nossa torcida pra 2023 muito bacana. Valeu, um abraço.